nada. Mas esse é um documentário essa partidário, pega? porque Sem assim, dúvida, do outro lado, as pessoas, assim, tá bom, entendi que vocês falaram que eu tenho uns comunistas que eram terroristas, e os caras que foram torturados, como o nosso querido Paulo Coelho. Teve muita gente Né? torturada. Vocês abordam a tortura nesse documentário? Abordamos. Não, claro que O que teve. vocês falam? Abordamos. Nós certeza. falamos que, basicamente, o que a gente fala da tortura, tá? É muito difícil quando a gente lida historicamente, academicamente, é muito difícil tu tratar com o sofrimento de pessoas individuais e generalizar isso como um conceito político. Tem que tomar um certo cuidado para não machucar pessoas e sentimentos. Mas o ponto principal dentro da ciência política é que foi feita uma propaganda da tortura como uma arma institucional. E isso não foi o que a gente mais encontrou na pesquisa. O que a gente mais encontrou na pesquisa é que houve, a gente até coloca lá a palavra, psicopatas que se abusaram do poder de ambos os lados para cumprir, de certa forma, aquelas diretrizes e aquele poder do Estado que tinha na mão. Então, imagina, né? Um exemplo claro. Lá em Brasília decreta uma ditadura militar, tá? A partir de 68 lá. E aí você dá várias ordens, né? Tem que reprimir isso, tem que censurar aquilo, etc e tal. Não interessa o quão bom seja o critério que você está usando para isso e nem o quão justificável seja. Quando chegar lá em Vacaria do Rio Grande do Sul, você precisa de um censor e de um policial lá. E ele não vai estar alinhado com você. Não tem como conseguir isso. E aí que prolifera esse tipo de psicopatia, que no nosso entender se trata exatamente de uma patologia, não é um negócio normal, alguém é um criminoso fazer disso abuso. Que aconteceram de ambos os lados, a gente aborda isso, fala da tortura e da censura, nós falamos, Nelson Rodrigues foi censurado no período, entre outras pessoas, Carlos Lacerda, o fim da carreira política de Carlos Lacerda, que era uma liderança vista como conservadora liberal, se dá no regime militar, então a gente não deixou essas coisas, né? Ele é caçado, a gente não deixou, e e morre sem voltar à política. Então a gente não deixou essas coisas de fora, são importantes de serem tratadas, mas tomamos um cuidado em não participar do panfleto político em cima disso, não promover o exagero sem base em documentação. Não comprar narrativas que a gente não tem documentação que comprou. Dos dois lados. Isso. E nós fizemos canal de ouvidoria no Brasil Paralelo para receber documentos, convidamos professores de tudo que é lado, sabe? Recebemos muito embasamento para isso, inclusive de pessoas de esquerda, e fomos consultar. Só que, como aconteceu do outro lado, teve muita coisa que veio do outro lado que a gente não viu, isso aqui não tem De uma precedência. certa forma, no que diz respeito aos militares, uma das críticas centrais ali do período que a gente faz, mais do ponto de vista da ciência política, digamos assim, é sobre essa mentalidade positivista muito presente no período, até o Marco Antônio Villa falou sobre isso aqui anteriormente, que vem de Augusto Conte, né, que trouxe aquela ideia que o Lucas colocou, que a maioria dos pensamentos vivos foram criados por filósofos mortos que eles nem sabem o nome e tal. Então, isso é uma coisa que é bem trazida, bem reforçada no documentário, que eles tinham essa mentalidade positivista. É a filosofia do pragmatismo. Do pragmatismo, tecnocracia, temos que ser técnicos e e cientistas, e a sociedade tem que ser dominada por técnicos e cientistas. E o problema disso é que isso matou a atividade política no Brasil, né? Isso acabou extinguindo a atividade política e criou espaço para que um movimento cultural se estabelecesse e quando o regime acabasse tivesse um único partido de massa, que foi o PT, que foi o partido que protagonizou o comando do país, digamos assim, depois nos anos seguintes, né? Então, essa é uma das críticas centrais do ponto de vista da ciência política. Mas o Barba nem do PT era, né? Mas O Barba entrou depois. O Barba não é o fundador Sindicato, do PT. né? Sim, não, O ele Barba era de São Bernardo. Ele é visto como uma liderança. Ele era uma liderança. liderança. Ele negociava dos dois lados, na Uma verdade. liderança de né? massa ali para conseguir Isso. convergir todos aqueles vieses de esquerda que precisavam de uma figura símbolo.